Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Vamos ouvir o que o Pai tem a falar conosco nessa manhã. Por favor, pode abrir a tua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 22, versículo 8 em diante. O tema da mensagem é preciso tapar as brechas do muro. É preciso tapar as brechas do muro. Isaías capítulo 22, versículo 8 em diante. E diz assim o profeta: tira-se a proteção de Judá. Naquele dia olharás para as armas da casa do bosque. Notareis as brechas da cidade de Davi por serem muitas, e ajuntareis as águas do açude inferior. Também contareis as casas de Jerusalém, e delas derribareis, para fortalecer os muros. Fareis também um reservatório entre os dois muros, para as águas do açude velho. Mas não cogitais de olhar para cima, para aquele que suscitou essas calamidades, nem considerais naquele que há muito as formou. O Senhor dos exércitos vos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. Porém, é só gozo e alegria que se vê. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho, e se diz: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas o Senhor dos exércitos se declara aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não será perdoada, até que morrais, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo fale à igreja nesta manhã, através dessa palavra. Oremos ao Senhor agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e eterno Pai, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Quando nós temos a tua palavra dentro do nosso coração, ela é como uma lâmpada forte, brilhante, que ilumina a nossa estrada, para que a gente não erre o caminho, para que a gente enxergue as pedras que machucam, para que a gente não caia nos precipícios da vida, para que a gente não tropece nos obstáculos. Por isso é imprescindível que nós tenhamos a palavra bem viva dentro da gente. Não basta ter a palavra na mente, não basta conhecer a tua palavra intelectualmente, como uma decoreba. A palavra tem que entrar na mente e descer para o coração, porque somente assim ela se torna lâmpada para os pés e luz para os caminhos. E que nessa manhã, Senhor Deus, nós possamos ouvir a tua voz, possamos ouvir a tua palavra, que é o alimento da nossa alma, que é o alimento do Espírito. Fala ao teu povo, fala à tua igreja, usa-me como teu pastor, como teu servo. Não leves em consideração as minhas falhas, os meus erros, os meus pecados, porque somos tão imperfeitos. Só teremos a perfeição quando o Senhor voltar e nós recebermos de ti um corpo glorificado. Mas nos esforçamos sobremaneira para vivermos uma vida agradável a ti. Fala à tua igreja, fala aos teus santos, dá-me inspiração, dá-me sabedoria, meu Pai, para que eu possa anunciar as boas novas do reino, para que eu possa proclamar a tua palavra com verdade, porque somente assim a tua igreja é edificada, o teu povo é fortalecido e o teu nome glorificado. Eu te peço em nome de Jesus, e te peço assim porque a minha suficiência vem do Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, e que todos digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo,
tudo isso que Deus falou aqui acerca de Israel naquele tempo, porque Israel naquele tempo era uma tipificação da igreja hoje, tipificava a igreja. Então tudo que Deus fala aqui nesse texto é uma descrição perfeita da situação do mundo e da igreja hoje. É impressionante, porque nós que somos da graça de Deus já sabemos, de uma maneira muito clara, que a mensagem da Bíblia é que todos os problemas que nós, filhos de Deus, enfrentamos nesse mundo, nós já nascemos num mundo caótico. É consequência de quê? Do pecado de Adão e Eva. De algo que aconteceu logo no início da existência humana. O homem vivia numa comunhão perfeita com Deus, o homem vivia num paraíso, não havia doenças, não havia violência, avareza, não havia nada do que a gente vê de ruim, de terrível no mundo de hoje. Mas o homem peca contra Deus, ele quebra essa comunhão com Deus, e a consequência é que o texto bíblico diz que a terra se tornou maldita. Então, quando nós nascemos nesse mundo, nós já nascemos mortos em delitos e pecado. Já nascemos numa situação de pecados. Nós vivíamos em inimizade contra Deus. O homem, quando nasce, ele sofre, ele padece, ele geme. E só Deus pode livrar o homem dessa situação caótica. Veja, livrar dessa situação caótica, não tirar desse mundo caótico, porque o mundo é caótico. Jesus disse: não peço que os tires do mundo, e sim que os livre do mal. Então aqui está o povo de Israel, que mais uma vez eu digo, como nação, era o povo escolhido por Deus. Eles tipificavam a igreja, tipifica a igreja hoje. Só que aqui nós vemos Israel em total desobediência contra Deus, desprezando a vida espiritual, vivendo uma religiosidade frívola, uma religiosidade estéril, da mesma maneira que a igreja tem vivido hoje, na sua grande maioria. Isso é impressionante. Aqui no versículo 8, vamos ler outra vez o versículo 8. Tira-se a proteção de Judá. Naquele dia, olharás para as armas da casa do bosque. No texto hebraico original, essa expressão significa: tira-se a venda, tira-se a cobertura que estava sobre os seus olhos. Uma pessoa que tem uma venda nos olhos, ela não enxerga. Ela não consegue enxergar. Israel tinha uma venda nos olhos que eles não enxergavam. Havia um véu diante dos olhos desse povo aqui, que não permitiam que eles vissem a situação terrível que eles estavam vivendo espiritualmente em relação a Deus. Agora, o profeta diz aqui que foi tirado o véu, foi tirada essa venda, e de repente eles começaram a ver aquela situação absolutamente deplorável que eles estavam vivendo nesse momento aqui. Eu pergunto, como é que essa venda, esse véu que cobriu os olhos do povo foi tirado? Como é que foi tirado? O contexto dessa história responde. Depois você vai ler. O exército assírio, naquela época, que era um dos exércitos mais poderosos da terra, tinha entrado na terra dos filhos de Israel. O exército assírio já vinha conquistando outros países, outras cidades, e agora vinha aquele exército poderoso marchando em direção a Jerusalém. Então, foi esse fato que despertou o povo de Israel, foi esse fato que fez com que eles tirassem a venda dos olhos e examinassem a situação que eles estavam, que fez com que, como a gente diz no dia de hoje, caiu a ficha. Caiu a ficha, olha a situação, olha o poderoso exército dos assírios marchando contra a gente. Nós não temos condições de enfrentá-los. Eles já destruíram muitas nações, muitas cidades, vão destruir Jerusalém. Então foi isso aqui. Antes disso, eles não estavam nem aí, estavam nem se preocupando com nada. Deus já tinha enviado vários profetas que vinham, exortavam o povo de Israel, diziam: vocês estão vivendo uma vida espiritual errada, vocês estão fazendo coisas que Deus abomina, vocês precisam consertar a vida de vocês. Mas eles não deram a mínima para os profetas de Deus. Não deram a mínima. Quando o profeta vinha, ele dizia: está falando bobagem. Vai para lá, profeta, não nos aborreça. Você é muito radical, você quer tudo muito certinho.
Nós não estamos vendo problema nenhum. Está tudo normal na nossa vida, está tudo bem. Por quê? Porque eles tinham um véu sobre os olhos. Não conseguiam enxergar as consequências que já começavam a aparecer contra eles mesmos. Só que com esse avanço do poderoso exército da Síria, o véu foi retirado. Eles agora são obrigados a parar e perceber que alguma coisa estava errada. Que alguma coisa errada. Eu pergunto, será que isso aqui, meus irmãos, não é uma descrição perfeita do que acontece hoje, não só lá fora no mundo, como dentro da igreja? É uma descrição perfeita. Todo mundo acha que está tudo bem, está tudo certo. Vivemos num país que tem democracia, hoje tem educação em abundância, tem uma evolução tecnológica impressionante, espetacular. E o mundo acha que está tudo bem. O mundo acha que está tudo tranquilo. Na igreja é a mesma coisa. Como a igreja está crescendo. Vejo as multidões, vejo os templos abarrotados de gente. Olha quantos belos templos se constrói, quantas catedrais. Tem pastores, entre aspas, cheios de unção, shows gospel, à torta e à direito, divertimento para cima, para baixo, de lado, de cima, de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é maneira. E se alguém tiver a ousadia de dizer que a coisa está toda errada, que está tudo virado de ponta cabeça, que eles não conhecem Deus, que eles não conhecem a verdade da palavra de Deus, essa pessoa é logo taxada de herege. Como é que eles nos taxam? Herege. Esse povo da Cristo é Vida são os hereges. Eu sou o chefe. E esse pastor Carlos é o herege-chefe. Como é que pode? Como esse homem fala? Como esse homem é duro nas pregações dele no rádio? Para ele está todo mundo errado. Para ele só existe um evangelho quando existem 4. É isso aqui, ó. Está endemoniado. Lembrei do hino. Perdeu a unção. Como se a unção fosse uma coisa que pudesse ser perdida. Bom, a cobertura, o véu, a venda dos olhos do povo de Israel foi tirado. Quando o exército assírio marchou contra Jerusalém, eles viram que a coisa estava preta, eles viram que o inimigo era poderoso, eles viram que a coisa ia ficar terrivelmente difícil para eles. Aí, o que é que eles viram? Leia o versículo 9. Notareis as brechas da cidade de Davi, por serem muitas, e ajuntareis as águas do açude inferior. O que é que eles viram? Eles viram que a cidade de Davi, as muralhas que protegiam a cidade, tinham muitas brechas. Aí, com a aproximação do exército da Síria, que era um inimigo poderoso, eles foram obrigados a examinar os muros. Vamos ver as muralhas, como é que está, como é que não está, porque as muralhas eram o primeiro modo de defesa que as cidades tinham naquele tempo. Examina as muralhas, dá uma volta, vê como é que está. E pela primeira vez, esse povo aqui percebe que havia muitas brechas, muitos buracos nas muralhas. Até o exército da Síria marchar contra eles, ninguém se preocupou com isso. O cara passava no muro, um buraco desse tamanho, era como se nem tivesse buraco nenhum. Está tudo certo, o Senhor é conosco, nós temos a proteção de Deus. Agora eu pergunto, por que havia essas brechas no muro? Por que as muralhas estavam cheias de buracos, de brecha? Como consequência do relaxamento espiritual, como consequência da indolência do povo. Esse povo aqui estava vivendo a vida ao seu modo, não conforme Deus queria que eles vivessem. Estavam vivendo a vida espiritual da maneira que eles achavam que tinham que viver, vivendo numa boa. Não examinavam os muros, não examinavam as escrituras, para ver se aquilo que eles estavam fazendo estavam de acordo, se estava tudo de acordo com Deus, se estava tudo de acordo com a palavra. Ninguém examinava nada. De vez em quando, aparecia lá um pedreiro, um mestre de obras, e dizia: olha, tem muitos buracos nas muralhas, isso é a primeira proteção da cidade. Tem muitas brechas. O mestre de obras dizia: vocês precisam consertar isso aí. A coisa não está boa. Tem outros lugares que está cheio de rachadura. Daqui a pouco vai cair pedaço de muralha. Vocês precisam tomar uma providência. E ele dizia: isso é um falso pastor. Isso é um falso profeta. Está nos atemorizando.
está sendo muito radical, está nos impondo medo, está querendo que a gente fique com medo, não precisa consertar nada, está tudo bem, não há necessidade alguma disso. O resultado qual foi? Com o tempo, a argamassa foi se soltando, as pedras foram caindo e começaram a surgir brechas enormes, buracos enormes nas muralhas que era a proteção da cidade. Irmãos amados, Igreja de Jesus, será que essa história aqui não é uma descrição perfeita da situação que esse mundo vive hoje, a situação que a igreja no mundo inteiro também vive agora? Será que não é uma descrição perfeita? Lá fora, as pessoas se negam a ouvir Deus, se negam a ouvir a palavra, mas dentro dos templos, no que se chama de igreja, as pessoas também se negam a ouvir a verdade da Bíblia. As pessoas se negam a viver uma vida conforme Deus quer que elas vivam, conforme as Escrituras determinam. Elas começam a ficar indolentes. E quando Deus levanta alguém, quando Deus levanta um pastor para chamar a atenção, para exortar, para dizer a brecha nas muralhas, olha, há muitos problemas, você precisa se consertar com Deus, as pessoas logo descartam esse pastor. Não, esse é muito radical. Não, eu vou para ali, que ali é mais light. Não, aqui a palavra é muito dura. Aqui se eu falto um culto, pastor exorta que não pode faltar, que o mandamento é não deixemos de congregar, que nós temos um encontro marcado com Deus, que o domingo é o dia do Senhor, que nós temos que reservar esse dia inteirinho para Deus. Ali não, ali diz que não é bem assim, não é dessa maneira. Ali eu me sinto mais confortável. É a mesma coisa. E é por essa razão que o mundo hoje está do jeito que está. É por isso que a igreja, que no seu princípio era uma igreja séria, era uma igreja temente a Deus, era uma igreja santa, se transformou nesse monstro que eles chamam de igreja hoje, que não tem nada a ver com a igreja de Jesus, corrente de libertação, culto para quebrar maldições, coloca a fé no sal ungido, no óleo ungido, procissão, romaria. O homem que manda em Deus, Deus tem que respeitar o homem tem livre-arbítrio, quem Deus pensa que é, não é bem assim, não é bem assado, cada um faz o que quer e sente vontade. É a mesma coisa hoje. Agora preste atenção numa coisa, meu irmão, essas brechas aqui dos muros de Jerusalém, não foi uma coisa que apareceu do dia para a noite, não. Isso levou tempo. Isso foi um processo lento, isso foi um processo gradual, isso ocorreu de uma maneira quase imperceptível. Sabe aquela coisa que você não vai percebendo, começa a argamassa soltar, solta um pedacinho, ninguém repara, daqui a pouco solta um pedaço maior, daqui a pouco já tem uma pedra frouxa, alguém se encosta, a pedra cai, já abre um buraco. E ninguém percebia, ninguém dava a mínima. Isso aconteceu aos poucos. E vou dizer, é sempre assim que acontece na nossa vida. O homem nunca erra e se acaba de repente, se despedaça de uma vez. Não, não. É um processo lento, é um processo sutil. Ele começa sendo apenas um pouco negligente numa coisa, um pouco negligente em outra. Ele começa a relaxar um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. E ele diz, não, está tudo bem, não está acontecendo nada comigo. Às vezes o pastor exorta, diz que Deus se ira, diz que Deus pune, diz que Deus disciplina. Mas não, eu não estou ouvindo disciplina de Deus, é sinal que a minha vida está sendo agradável a Deus. Está tudo bem, não estou vendo nada de errado. Às vezes começa apenas a deixar de fazer suas orações, às vezes deixa de ler a Bíblia, como lia regularmente. O que é que tem? Não tem problema. Deus sabe da minha correria. Deus sabe como a minha vida é corrida. Não é que eu não queira, é que eu chego em casa cansado. Não dá para ler a Bíblia todos os dias. Relaxa nas orações. Aí começa a brincar faltando os cultos. Começa a se tornar um cristão domingueiro. Começa a viver igual os católicos praticantes, que só vão à missa uma vez no domingo, meia horinha, e sai correndo para viver a vida ao seu bel prazer. Então começa assim, ó. E aí o mal vai agindo sutilmente. A pessoa nem se percebe, ela nem se dá conta.
é como uma doença silenciosa que está dentro de você e você não percebe. Às vezes, quando o médico descobre, diz: olha, não tem mais jeito. Tomou todo o organismo. Só que aí, meus irmãos, acontece algo que faz a gente enxergar que alguma coisa não está bem. Que foi o que aconteceu com o povo de Israel na cidade de Jerusalém. Quando veio o perigo, quando veio o problema, quando veio a dor, quando veio a possibilidade de uma desgraça, aí eles perceberam que havia brecha nas muralhas. Aí eles acordaram e disse: e agora? Eles vão entrar por esses buracos. A primeira proteção nossa são as muralhas. E essa primeira proteção já era. Estamos perdidos. Olha só. Leia outra vez o versículo 8. Tira-se a proteção de Judá. Tira-se a venda dos olhos. Naquele dia olharás para as armas da casa dos bosques. Quer dizer, em primeiro lugar, o que é que eles fizeram? O versículo 9 responde: notareis as brechas da cidade, por serem muitas, e ajuntarei as águas do açude interior. Primeiro olharás para as armas da casa do bosque. Qual foi a primeira coisa que eles foram fazer? Pegar as armas de guerra, seus carros de guerra, suas lanças, suas flechas, suas espadas, seus cavalos. No versículo 9, começaram a armazenar água no açude inferior, porque o exército da Síria ia cercar a cidade, não ia deixar ninguém sair, não ia deixar ninguém entrar, ia acabar a provisão de água, ia acabar a provisão de comida. Então a primeira coisa que eles fizeram foi se preocupar com isso. Versículo 10. Também contareis as casas de Jerusalém, e dela derribareis para fortalecer os muros. Contaram quantas casas havia na cidade de Jerusalém, e tomaram a decisão de demolir algumas casas para poder ter material, ter pedra, para poder tapar os muros das muralhas. Versículo 11. Fareis também um reservatório entre os dois muros para as águas do açude velho, mas não cogitais de olhar para cima, para aquele que suscitou essas calamidades, nem considerais naquele que há muito as formou. Fizeram um reservatório de água entre os dois muros da cidade. Tinha o primeiro muro, tinha o segundo muro. Aí fizeram um reservatório de água para dificultar o acesso do inimigo, para criar mais um meio de defesa. Você está vendo quantas coisas eles fizeram? Tentaram de todas as formas e maneira reparar as brechas. Fizeram tudo para se proteger do ataque fulminante do exército da Síria. Será que isso aqui não é uma descrição perfeita do que acontece no mundo hoje? É. Nunca se viu o homem tão ocupado tentando proteger o muro da cidade. Nunca se viu. Eles criam leis, eles gastam bilhões de dólares em armamentos para defender o país, em educação. A cada dia eles vão tentando aperfeiçoar a política econômica, a política financeira. E, no entanto, por mais que eles façam, não conseguem fechar as brechas. Os problemas entram, os inimigos vêm, avançam, invadem, criam problemas, criam decepções, criam dores, criam sofrimento. E quanto mais o homem tenta, mais o mundo fica pior. Você já percebeu isso? Muita tecnologia, muito conhecimento, muito isso, muito aquilo, e o mundo cada dia pior. O povo de Israel fez a mesma coisa. Tentaram salvar o país de tudo quanto era maneira, mas falharam completamente. Por que, pastor? Que tudo que o povo fez falhou. Porque mesmo depois que a venda foi tirada dos olhos, eles ainda não estavam entendendo o real motivo daquilo que estava acontecendo. Só enxergaram os buracos, mas não entenderam por que esses buracos surgiram. Por que a gente não enxergou isso? Por que a gente não se apercebeu? Por que somente agora que o problema está iminente é que nós estamos enxergando? Porque para eles, tudo isso aqui era apenas um problema militar. Era um problema de guerra, de lutas. Nunca perceberam que o real motivo do problema era moral e espiritual. Nunca perceberam. O que é que Deus fala aqui? Mas vocês não cogitaram de olhar para cima.
Vocês não cogitaram de olhar para a palavra. Vocês não perceberam que sou eu, Deus, que estou permitindo tudo isso. Por causa da maneira que vocês estão vivendo. Porque vocês negligenciam a vida espiritual de vocês. Eu permiti tudo isso para vocês acordarem e se arrependerem dos seus erros, se arrependerem das suas atitudes erradas. Achavam que era só uma questão de brechas na muralha. Basta pegar a arma, chama lá um pedreiro, vamos tapar, pega a pedra, derruba algumas casas, vamos aproveitar o material dessas casas, tapar os muros e está tudo resolvido. É como hoje. Não, é só fazer uma corrente de libertação. Não, está com problema, é só ungir com óleo. Vai lá para o missionário colocar a mão ungida na tua cabeça, mandar o demônio sair que a tua vida muda. Coloca um copo d'água na frente do rádio. Se você tiver fé e beber essa água, ungir a tua casa, todos os problemas vão ficar sanados. É a mesma coisa hoje. Mas ninguém olha para Deus, ninguém olha para a palavra, ninguém medita e diz: se a minha vida está virada de ponta cabeça, é porque alguma coisa está errada. O que é que eu estou fazendo de errado contra Deus? Por que eu não prospero? Por que eu não venço as minhas lutas? Por que a minha vida não muda? Por que a vida de um muda, a vida do outro não muda? Alguma coisa está errada, deixa eu olhar para a palavra. Deus está permitindo isso, porque Deus está falando comigo, porque Deus está me chamando a atenção, Deus está mostrando alguma coisa. No versículo 12, ele diz: o Senhor dos exércitos vos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. Porém, é só gozo e alegria que se veem. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho, e ainda dizem: comamos e bebamos que amanhã morreremos. Não há arrependimento, meus irmãos, não há temor a Deus, não há desejo de consertar a vida, não há desejo de conhecer a verdade. Esse povo aqui sempre dava ouvido ao falso profeta. Porque o falso profeta dizia: paz, paz, quando não havia paz. Segurança, segurança, quando não havia segurança. O falso profeta dizia que alguma coisa ia mal, mas não havia necessidade de se alarmar. A coisa não é bem assim, não precisa também ficar tão preocupado, tal. Era isso que os falsos profetas diziam. Não, isso é só um pequeno erro, se está faltando os cultos, Deus entende. Não, Deus compreende, Deus é bonzinho, Deus é amor. Ah, não, você não está mais lendo a Bíblia, mas Deus sabe que o seu coração está voltado para Ele. Quem é que não gosta de um falso profeta assim? Não precisa ter compromisso com Deus. Você não precisa estar em todos os cultos. Isso é um exagero. Um exagero, a igreja primitiva congregava todos os dias. Nós congregamos 3 vezes na semana. Terça, quinta e domingo. Quantos de vocês não vêm? Quantos de vocês não vêm terça? Quantos de vocês não vêm quinta? Quantos de vocês vêm domingo de manhã, não vêm domingo à noite? Vem domingo à noite, não vem domingo de manhã? Está aqui, ó. Aí Deus diz: eu envio meus profetas, eu os chamo ao arrependimento, eu chamo vocês a se arrependerem, a chorarem, a sentirem o temor de que estão fazendo alguma coisa errada contra mim. No entanto, o que eu vejo é só gozo e alegria. É o show gospel, é o louvozão, é essa anarquia generalizada que se estabeleceu no mundo espiritual religioso. E Deus está dizendo: é só isso que eu vejo. Eu não vejo quebrantamento, eu não vejo arrependimento, eu não vejo seriedade, eu vejo é todo mundo alegre. Oh, vai ter o louvozão gospel, vai ter o cantor tal, a cantora tal, e vai todo mundo, e todo mundo canta, e todo mundo grita, e todo mundo diz glória a Deus, todo mundo diz aleluia, e sai dali todo mundo cheio de vento. Todo mundo vivendo vida errada, ninguém levando Deus a sério, ninguém conhecendo a palavra, ninguém conhecendo Deus como Deus quer ser conhecido. No mundo lá fora é a mesma coisa. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. É a mesma coisa lá fora no mundo. Que igreja que nada. Mas você não bebe mais, você não fuma mais, você não vai mais pro forró, você não vai mais pro pagode, você não vai mais pra noitada. Rapaz, vamos comer, vamos beber, vamos se divertir, que amanhã a gente vai morrer, a vida é curta. A vida é para ser vivida. Não é isso que o mundo lá fora diz? É ou não é? Por isso o mundo hoje está inquieto. Vejam aí os graves conflitos entre as nações. Vejam aí os acidentes atômicos,
Ainda há pouco tempo teve no Japão. O mundo está inquieto, a violência urbana. Hoje, você coloca o pé fora de casa, você não sabe se volta. Só se Deus te guardar e te proteger. Porque a violência urbana tomou conta de tudo. A bandidagem está solta. Hoje se mata pelo prazer de matar. Não é para roubar, não é porque o cara resistiu. O cara chega, assalta, me dá o celular. Aí toma o celular, olha para a tua cara. Não é só o celular não. Pá! Nós vemos isso todo dia, toda hora. O terrorismo, Estados Islâmicos, aquele grupo lá da África, Boko Haram, né? É um nomezinho estranho assim, que mata as pessoas, degola as pessoas, filma, coloca nas redes sociais para causar pavor no mundo inteiro. Essa é a situação do mundo hoje. O desamor tomando conta, começando pelas próprias igrejas, como há desamor dentro da igreja, como há incompreensão, como há ingratidão, como há infidelidade. Então, a sociedade sabe que alguma coisa está errada. É só abrir o jornal e você vê nas primeiras páginas dos jornais, é só ligar a televisão, você vê no noticiário de TV. Você vê o caos que está o mundo. Mas apesar de todo o caos, o que é que você vê? Muito divertimento. Muito lazer. Muita devassidão. Muita depravação. Muito sexo ilícito. Muitas drogas. Muito álcool. Muitas mulheres devassas. Muitos homens depravados. A imoralidade toma conta, o adultério toma conta, a prostituição toma conta, o homossexualismo, o lesbianismo, a pedofilia. Tá aí, é só não ver quem não quer ver. Então, mesmo o inimigo destruindo tudo, mesmo havendo brechas enormes nos muros, mesmo na iminência de uma tragédia, essa continua sendo a atitude da sociedade lá fora. Está na iminência de uma tragédia, mas eles querem curtir a vida. Trabalham para ganhar dinheiro, torcendo que chegue sexta-feira. Chegou sexta-feira, eu vejo nas redes sociais. Hoje eu vou sextar. Sextar é soltar as frangas, beber, se prostituir. O final de semana foi maravilhoso. Peguei 3. A outra diz, eu peguei 4. Não são essas expressões que estão rolando. Eu vejo, eu leio nas redes sociais, eu digo, meu Deus do céu, como o mundo virou de ponta cabeça. Uma mulher entra, faz um Facebook e coloca, estou precisando de um homem hoje, quem quer vir na minha casa? É a situação do mundo. A sociedade consegue passar sem muitas coisas, mas não consegue passar sem álcool, não consegue passar sem samba, sem carnaval, sem forró, sem drogas, sem depravação, sem imoralidade, sem orgia sexual. Isso eles não conseguem passar. Pode faltar comida, mas se tiver lazer, está tudo bem. Está tudo certo. O cara não tem o que comer, mas se o time dele vencer, está tudo certo. Foi quarta-feira que teve um jogo decidindo a Copa do Nordeste, Ceará e Bahia. Eu assisti o jogo, que eu gosto muito de esporte. E o jogo foi bom, por isso que eu assisti. Que se fosse ruim, eu ia assistir um filme. Mas foi um jogo bom. Mas o que me chamou a atenção foi o seguinte. Gol do Ceará! Aí os marmanjão. Daqui a pouco, segundo gol. Acabou. Aleluia! Parece que tinha a maior felicidade do mundo. A maioria daquele povo vai para casa, tem problemas no casamento, tem problema com o filho, tem problema na vida financeira, mas eles querem a alegria do futebol. Pode faltar comida, mas não pode faltar o prazer de tirar sarro com a cara do outro. Eu escrevi ontem no grupo da igreja. O que leva uma pessoa a torcer por um time de futebol? Qual é o prazer? É o prazer do esporte? Não. Se fosse o prazer do esporte, ele torcia. Se o time dele está mal, o outro está melhor, ele dizia, não, o outro ganhou, parabéns. Maravilha, foi muito melhor do que o meu. Não. O prazer é que o meu ganhe, mesmo o outro sendo melhor,
para eu ver o sofrimento do outro. Ah, você torce pelo Ceará, é? Isso cabe na vida de um cristão? Quem torce pelo Fortaleza é Zé Polvinho. Um fica agredindo o outro. É essa a motivação. Não é a motivação de gostar do esporte. É uma coisa diabólica, demoníaca, que faz você sentir prazer com o sofrimento do outro. Essa que é a realidade, meus irmãos. Então, meus irmãos amados, Deus havia chamado esse povo ao arrependimento, mas o que é que Deus viu? Somente gozo e alegria. Ninguém se arrependia, ninguém fazia um autoexame, ninguém fazia uma reflexão, ninguém entendia o que Deus estava fazendo, ninguém compreendia que toda aquela coisa terrível que estava acontecendo, a nação na iminência de ser destruída pelo inimigo, e ninguém caía em si para dizer, pera lá, tem alguma coisa errada, por que Deus está permitindo isso? Por que está acontecendo isso? E vamos fazer um exame, o que nós estamos errando? Olha, o profeta falou isso e nós não demos ouvido. Olha, o pastor pregou sobre isso e a gente achou que era bobagem. Olha, o pastor exortou e a gente disse que isso aqui era que é porque o pastor é radical, que não há necessidade disso. Aí quando vê a vida virar de ponta cabeça, aí não sabe o que fazer. Aconteceu aqui. Quem é Deus para o homem moderno? Quem é Deus para o homem moderno? Quem é Deus para o homem que tem 2, 3 faculdades, que é PhD nisso, PhD naquilo, cientista, cirurgião famoso? Quem é Deus para essa gente? Nada. Nada. Quem é Deus para o homem que se torna milionário? Nada. Nada. Pastor, mas eu vejo jogador de futebol que é milionário e se converteu, viu? Quando eles fazem um gol, quando eles ganham, eles levantam a mão, aleluia. Eles dão entrevista, olha, isso aí foi graças ao Senhor Jesus Cristo. Mas a primeira vagabunda que atravessar no caminho dele, ele pega e leva para o motel. A primeira noitada que tiver que ele puder ir, ele vai. Essa é a realidade, essa é a verdade. Quem é Deus para a igreja moderna? Um ser impotente. Quem tem valor na igreja moderna é o diabo. Se fala mais do diabo do que de Deus. Não porque o diabo faz, não porque o diabo acontece, não porque o diabo está botando doença, não porque o diabo está matando, não porque o diabo está colocando filho de... Chegam a dizer que o diabo está levando o filho de Deus para o inferno. Que blasfêmia! Para a igreja moderna, Deus não é o Todo-Poderoso. Pegaram a palavra, jogaram na lata do lixo. A palavra da verdade foi jogada na lata do lixo. Por isso eu quero conclamar você a fazer uma reflexão. Há brechas no muro de proteção da tua vida? Será que existem brechas no muro de proteção da tua família? No muro de proteção dos teus negócios? No muro de proteção do teu emprego? Será que não há brechas? O que você tem feito para tapar essas brechas? Por que essas brechas apareceram? Por que de repente a tua vida financeira era uma maravilha e de repente virou de ponta cabeça? Por que de repente você tinha um bom emprego e agora nem emprego tem? Por que de repente você tinha carro e agora anda a pé? Por que de repente você esbanjava dinheiro, hoje você reclama porque não tem dinheiro? O que se passou? Por que a coisa chegou nesse ponto? Aqui, ó. Negligência com Deus. E Deus permite para que a pessoa, se é um eleito, se é um predestinado, caia em si, acorde. Deus está dizendo, acorde. Meditem. Olhem para cima. Sou eu, Deus, que estou permitindo essas coisas na tua vida. E você não está prestando atenção nisso. Você acha que você mesmo vai acabar com o problema. Você acha que é a tua força, que é a tua capacidade, a tua inteligência, as tuas amizades que vão fazer algo para que a tua vida mude? Não. Só eu posso fazer. O teu Deus, o Todo-Poderoso, o Santo de Israel. Digo mais. Enquanto aquela pessoa não acorda, se humilha e diz, Senhor, eu vou me consertar contigo. Eu não vou mais brincar com a minha vida espiritual. Eu não vou mais fazer fofoca. Eu não vou mais dizer palavrão. Eu não vou mais ser um cristão
dissimulada, hipócrita. Eu não vou mais viver uma fé que não seja verdadeira. Eu não vou mais ser negligente com nada. Eu vou estar nos meus cultos. Eu vou ser um bom marido, eu vou ser uma boa esposa, eu vou ser um bom filho, eu vou ser um bom membro de igreja. Eu vou me submeter à autoridade que o Senhor constituiu sobre a minha vida, que é esse pastor que está aí. Não faça como o povo de Israel, que rejeitou o profeta. Não, nós queremos um rei como os outros têm. Escolheram um rei. Deus disse: vocês querem rei? Então pega Saul. Vocês vão ver o que é bom para tosse. E eles viram. Será que muitos não fazem a mesma coisa? Será que muitos não estão fazendo a mesma coisa? Então, o que você tem feito, meu irmão, para tapar as brechas? Tem doenças? Tem crise financeira? O casamento está à beira de uma separação, de um divórcio? Tem falta de paz? Tem desassossego? Tem fracasso? Tem prejuízos financeiros? Tem problemas morais na tua vida? Por que que tem? Por que que esses problemas entraram na tua vida? Por que que Deus permitiu que isso viesse a assolar a tua vida? Para você acordar. Para você despertar, tirar a venda dos olhos e dizer: caramba, eu estou achando que está tudo bem, está tudo mal. E todo esse mal foi permitido por Deus. Está aqui, ó. Farei, versículo 11. Vocês vão também fazer um reservatório entre os dois muros para as águas do açude velho. Deus disse: olha, tudo isso vocês vão fazer. Vocês vão enxergar que tem buracos na muralha. Vocês vão pegar as armas para lutar contra o exército assírio. Vocês vão derrubar algumas casas para pegar o material, as pedras e tapar os muros. Porque nem as pedras vocês tiveram cuidado de guardar. Teve gente que levou e construiu casa. Vocês vão destruir algumas. Vocês vão preparar a água. Vocês vão se preparar com tudo. Mas vocês nem pensam, nem passa pela mente de vocês de olhar para cima, de olhar para Deus, de olhar para mim, para aquele que permitiu todas essas calamidades. Vocês não estão atentando, vocês não estão entendendo nada. Tiraram a venda dos olhos, mas se esqueceram de olhar para aquele que está permitindo tudo isso na vida de vocês. Se consertar com Deus, para que Deus restaure a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E eu termino dizendo: quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou com a igreja nesta manhã, em nome de Jesus, para a glória de Deus.